Amados de Deus, bom dia e a paz do nosso Senhor Jesus. Amados de Deus, hoje nós vamos refletir numa mensagem que o nosso Senhor Jesus deixou para mim e para você. Amém? Para nós podermos refletirmos como devemos aproximar da presença de Deus. Amém? Nós devemos colocar em prática os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Eu quero ler um versículo neste momento. Amém? E depois adiante nós vamos estar lendo Marcos capítulo 7, versículo 24 em diante, onde o título da mensagem vai dizer: A mulher Ciro Fenícia. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Então nós vamos refletir neste momento em Mateus capítulo 5, versículo 3. O nosso Senhor Jesus ele vai estar dando um exemplo para mim e para você. Ele diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Pai, nós entramos, ó Deus, na Tua presença neste momento e pedimos ao Senhor, Pai, tenha misericórdia de nossas vidas. Pai, olha para nós, ó Pai. Todos os dias, ó Pai, nós cometemos erro. Perdoa, Senhor, nossas falhas. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas. Precisamos, ó Pai, do ensinamento do Senhor dia após dia, para que possamos, ó Deus, vencer todas as tentações. Porque o inimigo, Senhor, da nossa alma, ele tem nos cercado, ele tem, Senhor, olhado para nós buscando uma brecha para poder nos tormentar. Mas a palavra do Senhor, Pai, ela nos fortalece, ela nos dá vigor, ela nos ensina, ó Pai, que nós devemos nos humilhar diante da Tua presença. Porque somente o Senhor pode vencer todas as tentações e pode nos dar autoridade sobre o adversário da nossa alma, para que ele venha fugir da presença do Senhor. Pai, então nós clamamos, ó Pai, nesta manhã, Pai, em nome do Senhor Jesus, todo mal que tem levantado contra a nossa vida, ó Pai, nós repreendemos ele, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus. Oh Pai, aleluias, glórias ao Senhor, bendito seja a face do Senhor. Senhor, vai adiante, Senhor, desta batalha. E nos dê as armas, Pai, necessárias para vencer. Nos ensina, ó Pai, a ser pessoas humildes, assim como a palavra do Senhor está nos dizendo nesta manhã. O Senhor disse para nós, ó Pai, em Mateus capítulo 5, versículo 3, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pai, nós queremos ser parte do reino do Senhor. Então, Pai, nos enche, ó Pai, com a Tua graça. Nos ensina a ser pessoas humildes, ó Pai. Nos ensina, ó Pai, a Te buscar todos os dias, para que nós venhamos vencer e glorificar o Teu santo nome. E que através dessa mensagem que nós vamos ler em Marcos, capítulo 7, versículo 24 ao versículo 30, que nós venhamos, ó Pai, ter mais entendimento da parte do Senhor. E que a nossa alma venha a ser brindada, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo. E que nós possamos ser pessoas humildes a cada dia mais. Pai, purifica-nos através da palavra do Senhor neste momento. É que nós te pedimos,
em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus maravilhoso. Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, versículo 24. A mulher Ciro-fenícia. A palavra de Deus, amados irmãos, vai dizer assim: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem Ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Amados de Deus, eu quero que os irmãos entendam que o nosso Senhor Jesus, Ele veio para resgatar o povo dele, o povo de Israel. Amém. Nosso Senhor Jesus, Ele começou a ditar o seu evangelho em Mateus, capítulo 4, versículo 17, chamando o povo para se arrepender. Amém. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Mas o povo de Israel, eles não reconheciam o Senhor Jesus como Filho de Deus. Por mais que ele demonstrava a vontade do Pai, os milagres, os feitos que acontecia quando ele saía para evangelizar, as curas, as libertações. Os religiosos daquela época não aceitaram o nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero citar alguns versículos para você refletir em sua casa. Depois nós vamos voltar a meditar no restante desta mensagem do capítulo 7 de Marcos. Mas eu quero passar para você essa informação que está em Lucas, capítulo 19, versículo 41, onde o título da mensagem vai dizer: Jesus chora à vista de Jerusalém. A palavra diz assim, no versículo 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da sua visitação.
Glória a Deus, aleluia. Amados de Deus, então, o nosso Senhor Jesus, aqui em Marcos capítulo 7, no versículo 27, ele vai dizer àquela mulher: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Marcos, capítulo 7, versículo 28. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixará. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Então aqui é como o nosso Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito. Por que isto? Porque eles reconhecem quem tem autoridade sobre todas as coisas. Ele sabe que sem a presença do nosso Senhor Jesus, nada pode ser feito. Amém? Uma pessoa com o coração humilde, ele sabe que toda potestade está debaixo das mãos de Deus. Amém? Está debaixo das autoridades de Deus. E quando o Senhor Jesus ele dá uma ordem, tem que ser obedecida. E esta mulher, humilde de coração, ela buscou aquele que veio para o povo de Israel. E o povo de Israel não reconhecia o Senhor Jesus. Mas esta mulher, ela reconheceu a autoridade do Senhor Jesus. Então ela foi uma pessoa humilde, ela persistiu, ela não desistiu. Então nosso Senhor Jesus ele fala em Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Devemos ser pessoas humildes todos os dias e reconhecer que certas batalhas que existem em nossas vidas não podem ser vencidas pela força do nosso braço. Elas têm que ser colocadas diante do altar de Deus. E temos que ser pessoas humildes para reconhecer que sem o Senhor Jesus nós não conseguimos prosseguir. A pessoa que conhece o Evangelho, a pessoa que conhece a palavra do Senhor Jesus, ela tem que ser humilde para reconhecer que para vencer as potestades que têm se levantado contra as famílias, contra os governos, contra os amigos, somente o Senhor Jesus tem esta autoridade. E é Ele que nós começamos a clamar desde o início desta mensagem. Amém? Então, esta mulher,
ela alcançou a graça do Senhor Jesus. No versículo 30 vai confirmar: voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixará. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, nós vamos agradecer ao Senhor Jesus por esta mensagem maravilhosa. Eu espero que você reflita em sua casa esta mensagem que eu li para os irmãos, para vocês refletir e para vocês colocar em prática o que o nosso Senhor Jesus tem dito em Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então seja uma pessoa humilde, reconhece, amém, a presença do Senhor Jesus na sua vida e logo em seguida, se possível, reflita também em Lucas, amém, em Lucas capítulo 19, onde eu também trouxe a mensagem para você ter a certeza que o nosso Senhor Jesus ele veio para o povo de Israel. Amém? Só que Israel não reconheceu ele como filho de Deus. E essa porta ela foi aberta para nós. Nós que buscamos a presença do Senhor Jesus com coração humilde, coração quebrantado, nos humilhando, nos posicionando aos pés do Senhor Jesus, para que nós venhamos ser reconhecidos por Ele, amém, por amor, o seu sacrifício ali na cruz. Então reflita também em Lucas capítulo 19, versículo 41, onde o título da mensagem vai dizer: Jesus chora à vista de Jerusalém. Reflita aí, coloque em seu coração, você que já entregou a vida para o Senhor Jesus, você é propriedade exclusiva do Senhor. Amém? Não se esqueça disto. Volte para a casa de Deus, venha adorar o Senhor Jesus nas reuniões. Apresenta a sua família, apresenta seus filhos, apresenta o seu trabalho. Amém? Se esforce um pouco mais para a presença de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Louva e exalta ao nosso Senhor Jesus com todas as suas forças. Glórias e glórias ao Senhor. Vamos agradecer então ao nosso Senhor Jesus. Pai, nós te amamos e nós te adoramos e nós damos glórias ao Senhor. Porque, papai querido, o Senhor veio para o povo de Israel, Pai, e eles não reconheceram o Senhor, Pai. E eles não reconheceram o Senhor. E o Senhor nos deu essa oportunidade. Esta oportunidade única, Pai, de buscarmos a face do Senhor. Pai, aqui estamos, ó Deus, diante da Tua presença. Pai, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia dos nossos filhos. Tenha misericórdia, papai querido, dos nossos amigos. Tenha misericórdia, ó Pai, dos governantes do nosso país. Pai, tenha misericórdia das autoridades, ó Pai, que rege sobre o nosso país. Pai, tenha misericórdia dos pregadores que estão anunciando o Evangelho do Senhor. Ó Pai, glorificado e exaltado seja, ó Deus, o Teu santo nome. Nós te amamos, ó Pai, nós te adoramos. E pedimos, ó Pai, a direção do Senhor para esse dia. Nós pedimos a direção do Senhor, porque queremos, ó Pai, vencer. Então, Pai, vai adiante, Deus, vai adiante. Expulsa, Senhor, esse principado que tem levantado contra a vida do Teu povo. Ah, Pai, nós te amamos e nós te adoramos. Aleluias, aleluias, aleluias. Expulsa, Senhor, esse principado que tem levantado
contra a vida do teu povo. Em nome do Senhor Jesus. E que haja luz e não mais trevas. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, fica na paz, amém? Fica na paz e aproveita esse dia na presença do Senhor Jesus. Amém?